cavaleiros rudes no campo de batalha e monges piedosos na capela, formidáveis para os inimigos de Cristo e a própria gentileza com seus amigos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai a glória. Os templários foram hereges ou vítimas de uma conspiração? Eu sou o Felipe Sampaio. E eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! Cara, de início eu já quero falar que esse é o tipo de assunto que eu amo, cara. Já tá no tema, já tá no nome. Conspiração, cara. Adoro, acredito em todas. Porra, vamos falar disso, é isso, cara. Esse aqui é perfeito pra nós dois, então, porque tem conspiração e tem espadinha e cavalo. Porra, se tem espadinha e cavalo, eu tô em casa. Exatamente. Então, os templários, eu acho que pra gente começar a falar de templário, a gente tem que citar pelo menos um pouquinho das cruzadas, né? Tem que contextualizar ali o que aconteceu. Mas não muito, porque tem material pra gente fazer um outro episódio sobre cruzadas aí. Se o pessoal quiser, pode comentar aí, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai fazer um especificamente sobre cruzadas. Exatamente, a gente vai trazer bastante conteúdo legal. A gente vai falar do contexto da criação dos templários, né? Lá atrás, no século XII, a Europa ela estava, digamos assim, unida naquele objetivo de reconquistar Jerusalém, né? Por causa de todo aquele contexto cristão da Igreja Católica. Então a gente tem aí o Papa Urbano II. A gente vai tentar evitar falar muitos nomes para não ficar muito confuso. Vamos falar só dos caras mais importantes ali. Então o Papa Urbano II, ele estimulou a reconquista de Jerusalém. Né? Teve antes daquela primeira chamada Cruzada dos Mendigos, que não deu certo, foi um caos total, não deu. Mas aí essa segunda cruzada estimulada pelo Papa Urbano ali, eles foram lá, o pessoal se reuniu, principalmente os franceses, e foram lá para tomar Jerusalém, cara. Depois que eles finalmente conseguiram tomar Jerusalém, eles nomearam ali um rei cristão de Jerusalém, que era Balduíno II. Inclusive, eu acho muito curioso, porque Balduíno, quando eu li esse nome a primeira vez, eu não achei nada cristão esse nome. Não sei se isso é preconceito da minha parte, mas é um nome diferente, né, do que a gente está acostumado daquele nome típico europeu dessa época, né? É porque também é portuguesado, né? Com certeza o nome original não era bem assim. Mas então, nesse contexto aí que vão aparecer o pessoal, as estrelas aí do nosso episódio. Os templários, cara, eles surgem, né, depois dessa batalha de reconquista de Jerusalém. Alguns cavaleiros que lutaram nessa batalha percebem que começaram, né, a chegar muitos peregrinos de várias partes da Europa para conhecer a Cidade Santa. E apesar de Jerusalém ter sido dominada, os arredores eram muito perigosos. Era tudo ainda dominado pelos muçulmanos ali. Inclusive, só um parênteses aqui, eu queria deixar uma recomendação rapidinho do box com os livros, que tem um nome nada original, chamado As Cruzadas, do autor Thomas Asbridge. E aí, nesse box, ele foca muito nas batalhas, como que aconteceu. Então, exatamente isso que você tá falando. A gente pensa, eles foram pra Jerusalém. Cara, pra chegar em Jerusalém, não foi tipo assim, atravessaram daqui ali um ponto, né? Uma linha reta, um ponto. Cara, eles passaram por diversas cidades até chegar. Mas, enfim, aí quem tiver curiosidade vai ouvir nossos outros episódios sobre cruzadas aí, vai ler o livro. Vamos seguir. Um desses caras que percebeu essa necessidade de maior segurança para os peregrinos era o Hugo de Payen. Eu acho que é Payen, né? Ou Payan. Se escreve Payens, né? Mas provavelmente é francês, já a tradução a tradução não. É só fazer com o biquinho que vai sair certo. Payen. Pronto, é isso aí. Esse cara, ele percebeu essa necessidade e ele recrutou outros 8 cavaleiros ali e instituiu uma ordem de cavalaria. Esses caras, eles eram cristãos devotados, né? E eles tinham a principal missão proteger essas caravanas de peregrinos aí que vinham e voltavam para a Europa, né? Eles tiveram o apoio de Balduíno II. Foi no Palácio de Balduíno que eles se reuniram aí para fazer algumas das reuniões, né? Para idealizando como seria essa ordem, essa galera aí, esse time aí. Sim, e com a bênção de Balduíno, que inclusive era sobrinho de um desses cavaleiros. Inclusive, Balduíno deixa para eles como sede o Templo de Salomão, ali, né? Um templo que teria sido feito acima das ruínas do Templo de Salomão, e por isso eles são conhecidos como Templários. Na verdade, o nome da ordem era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão.
Acho que ficava um nome muito grande pra botar na camisa, né? Aí eles botaram só Templários. Na dúvida, eles botaram só uma cruz vermelha, cara. Eles nem todo mundo manto sabia branco. ler, né? Então não adiantava escrever nada. Botava um desenho Eles ali mais usavam um fácil. manto branco, Isso. uma cruz vermelha, né? Uhum. Só que assim, começaram com esses 9 cavaleiros aí, só que lógico que eles cresceram muito. Mas só falando sobre essa cruz vermelha, né? Pô, eu adoro esse arquétipo, cara, dos Templários. Eu adoro essa figura do cara com a espada, com a roupa branca, com essa cruz. Inclusive, invejo e muito essa tua esculturinha que tu tem na tua estante aí, que eu sei. Um dia eu vou te visitar e do nada tu vai ver que ela não vai estar mais aí. Duvido. Cara, eu tenho aqui uma esculturazinha de um templário aqui em casa, até ganhei do meu pai. Ela. Muito maneirinha. E, cara, você falou da estética deles e realmente é uma estética que chama muita atenção. Tanto que ela inspira muita coisa na cultura pop, inspirou até o D&D, né? O RPG medieval em geral, né? Mas principalmente o Dungeons and Dragons, que foi o primeiro que trouxe essa ideia. Foi feito o clérigo baseado nos templários. O que é o clérigo dentro do RPG? Ele é um guerreiro, ele é uma espécie de guerreiro, ele é um cara marcial, um cara que, né, um cara com uma armadura, e normalmente ele usa um martelo ou uma clava, né, para justamente fazer uma alusão a essa época que a igreja católica até aceitava, por exemplo, até torturas, mas não pode tirar sangue. Então eles batiam com um martelo ou com uma massa e usando aquela armadura pesada, mas eles tinham como principal arma o símbolo sagrado. Então esse clérigo aí, essa classe de RPG, eles são guerreiros que eles buscam força... No divino, assim, né? Eles buscam força no divino, né? Fazendo orações e tal, e eles conseguem manipular magias através disso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre D&D, assiste lá o nosso episódio que já tá no Spotify. Você vai gostar, o episódio é maneiro. Vai lá. Voltando aqui, essa ordem ela foi criada inicialmente em 1119, né? E ela só foi reconhecida mesmo pelo Papa 20 anos após, né? O Papa Inocêncio II, em 1139, ele declarou eles uma ordem militar supervisionada somente pela igreja. O que isso quer dizer? Cara, eles eram uma força militar que não prestavam explicações pra nenhum rei. Não dava satisfação pra nenhum monarca, né? Nenhum rei, por mais forte que ele fosse, não podia dar pitaco. E isso, cara, a gente já tá falando de uma passagem de 20 anos aí. Nisso aí já tava muito mais forte. Lembrando que a gente fala muito de cavaleiros templários, mas não eram só cavaleiros. Cavaleiros são pessoas nobres, são pessoas com dinheiro, né? Com aquelas armaduras reluzentes em cima de cavalo, mas tinha muitos soldados de infantaria também. Inclusive, tem muitas vertentes que dizem que os que usavam branco eram só os cavaleiros. E os sargentos ali, usavam preto, os né? infantes comuns usavam preto. Inclusive na série Nightfall, né? E eles traduziram pra Templários somente, que tá na Netflix. Vou deixar a recomendação aí também, dá pra ver essa diferença aí. Assim, essa série, cara, vou ser honesto, não assisti ela toda porque tem algumas coisas nela que me incomodaram, mas é aquela sériezinha, pra você botar pra assistir, final da tarde, tirar um cochilo, acordar e falar, que cochilo bom. Entendeu? Então, assim, cara, eu não consegui tudo também, não. Ela já se trata numa parte da história bem na frente lá, na retomada de Acre pelos muçulmanos, a perda do Santo Graal, e tenta focar um pouquinho nessa conspiração mesmo que a gente tá falando aí, que a gente vai falar, na verdade, na conspiração da queda dos Templários. Se você tiver afim, vai lá ver, acho que não vai perder tempo, não. Mas então, como é que eles assim, se sustentavam, sei lá, financiavam, compravam armas, por exemplo, porque eles sabem que eles andavam todos com espadas armados ali. De onde é que eles tiravam esse dinheiro aí, já que eles eram os pobres de Cristo ali, os cavaleiros pobres de Cristo? Aí é que tá, porque eles faziam um voto de pobreza individual. Mas a organização em si poderia acumular riquezas, então, e era isso que eles faziam. Então eles não tinham individualmente ali dinheiro, mas a ordem tinha. E a ordem ficou muito rica. Entendi. Principalmente... Então no CPF não podia, mas no CNPJ tava liberado. Exatamente isso aí. E lembra que a gente falou que eles eram um exército que não respondia a nenhum rei? Sim. Então, na versão oficial,
devido à grande nobreza deles de trazer proteção aos cristãos ali que faziam a travessia, muitos nobres se sensibilizavam e doavam grandes quantias para manter a ordem. Inclusive, doavam até terras. É verdade, o exemplo disso é o rei Afonso I de Aragão, que ele não possuía herdeiros. Aí no testamento dele, ele, mano, tá bom, fica aí pra esses caras, estão fazendo aí um trabalho altruísta, ajudando um monte de gente, então vai lá, toma aí terras. Aí com a terra eles não vendiam, eles podiam até de repente produzir alguma coisa pra gerar mais riqueza, né? Isso até que faz sentido, mas, cara, pensa comigo aqui, a minha opinião é a seguinte, os caras eram uma milícia que depois, com o tempo, eles foram ficando extremamente fortes. Se espalharam pela Europa, né? A ordem ficou muito grande e eles não respondiam a nenhum monarca específico. Então, eles começaram a participar de várias batalhas diferentes, porque a missão deles era proteger a cristandade. Isso é muito subjetivo. É muito abrangente. Eles podiam lutar contra qualquer pessoa que não fosse cristão, ou que fosse, sei lá, um cristão desviado, usando o pretexto de que não, tô fazendo o trabalho da igreja, né? Exatamente. E o monarca que fosse beneficiado com isso, poderia fazer uma doação para eles. Então, pô, cara... Mas isso aí tá parecendo mais um pagamento por um serviço prestado, né? Pois é, ligando os pontos aí, a gente tá vendo que eles eram uma milícia paga. E muito bem paga, inclusive. Eles eram um exército de mercenários, né? Isso na minha opinião. Mas realmente, cara, é como eu falei, conspiração, então deve ser verdade, velho. E outras coisas, né, também. Eles não só guerreavam, né? Em dado momento, cara, eles, na verdade, eles agiam muito mais administrativamente do que como soldados mesmo. Não, inclusive, reza a lenda que o primeiro banco da história de que se tem registro é de autoria dos Templários, né? Eles começaram a acumular riqueza, a galera começou a pegar empréstimo e tal, e ao mesmo tempo tem uma controvérsia também que eu vou trazer. Se você jogar na internet aí agora, colocar primeiro banco do mundo, as fontes elas não são unânimes. Isso eu achei bastante interessante, né? Você vai ter eu já ouvi ali falar bastante que foram os Templários mesmo que tinham inventado essa tipo de transação bancária. A maioria das fontes ali na literatura realmente vai falar que foi eles com a criação da Temple Church em 1185. Foi em Londres, aproximadamente 60 anos depois da criação deles, efetivamente. Então rolou um tempinho ali. Até eles terem essa ideia, essa sacada, então rolou um tempinho. Mas outras fontes vão falar, por exemplo, do Banco de Veneza, que é anterior, 1157, que era usado especialmente para financiar os monarcas nas guerras, né? Aquilo que a gente estava falando agora. Aí tem também outra fonte que cita aqui. Agora, prepara aqui que eu vou lançar. Bancamonte de Patti de Siena, que era de 1470... meu parceiro. De 1472. Desculpa, não, peraí. Não consegui tancar teu sotaque italiano, não. Peraí. Mas ficou ótimo. Eu fiquei treinando isso pra falar aqui agora, cara. Quer que eu repita pra tu ver que eu não carteei? Você é filho de italiano, cara? Você já morou um tempo lá? Não, se ligou, perfeito. Né? Se ligou na dupla cidadania aqui, né? É verdade. E tem uma outra fonte que vai falar que o primeiro banco é o Banco San Giorgio, de 1406. Então você vê que as distâncias de data ali são bem distantes, né? Então, mas realmente, a maioria das fontes fala que foram os Templários. Eu gosto de acreditar nisso, porque eu acho eles incríveis, tá ligado? Mas, cara, me explica melhor isso aí. A gente tava falando que os caras eram um exército, uma milícia, né? De um exército de mercenários. Agora a gente tá falando que os caras tinham um banco. Como? Cara, lembra quando a gente tava falando aí agora que eles chegaram em Jerusalém, né? Lá era já uma sociedade constituída, tinha uma etnia diferente, uma religião diferente, mas quando eles chegaram, eles eram o novo xerife da cidade. Vou começar a ditar as regras aqui. Então eles começaram a ter essa percepção por causa da viagem dos peregrinos, que eles poderiam, por exemplo, um peregrino que ele quisesse guardar as riquezas dele, ele poderia deixar a riqueza dele na França, né, ou em alguma nação europeia, ele deixava lá, ele pegava uma espécie de carta de crédito, né, que aquilo ali era, tipo assim, é o que ele depositou lá no banco. Quando ele chegava lá em Jerusalém, ou em determinada outra cidade do Oriente Médio que fosse dominada pelos Templários, pela Igreja Católica em geral, aí ele chegava com a carta de crédito, pimba, pô, vim aqui sacar meu dinheiro. Entendeu? Tipo então, cheque. praticamente. Mano, exatamente. É exatamente um cheque, né? Eu achei isso incrível. Muito e você tinha falado também que a igreja dava algumas
liberdades pra eles, né? Cara, eles eram os únicos que podiam cobrar juros da galera. A igreja deixava mesmo. bem claro. Tipo assim, ó, cobrar juros é pecado, irmão, não faz isso não. Mas eles podem. Entendeu? E eles lucravam 2 vezes nesse negócio da transação do cheque. Por quê? Eles não tinham o gasto logístico. Então eles cobravam juros e não tinha o gasto logístico de, tipo assim, levar a riqueza lá do cara da França e ir andando numa carroça, gastando mantimentos, né? Tendo que pagar um cara pra fazer escolta e tal, porque na verdade a riqueza já estava em 2 lugares. É como se fosse exatamente uma transação instantânea. Então eles lucravam 2 vezes, cara. Chegando mais perto lá da conspiração ali pro final dos Templários, há vários anos após, a gente vai ver que a França tá passando por um momento de dificuldade financeira bem grande, principalmente por causa das guerras, né? A guerra com a Inglaterra principalmente. E Filipe IV, ele começa a botar vários tipos de impostos diferentes. Inclusive, em dado momento, ele cobrava impostos até de transporte de riquezas pela França. Então, tinha uma fiscalização grande. Dessa forma, com essas cartas de crédito, eles conseguiam movimentar o dinheiro, como você falou, né? Sem gastar com transporte, mas também sem declarar esse dinheiro pra ninguém. Olha só como é que isso é inteligente. Sem imposto de renda, sem imposto de renda. Mas eu citei Filipe IV agora, cara, e ele vai ser a figura principal ali da perseguição aos Templários. Por quê? Como eu disse, a França estava passando por uma situação financeira difícil, certo? E, além disso, ela estava passando por uma situação política difícil também. Por quê? Filipe IV, ele queria começar a instituir uma forma de absolutismo na França já. Ele queria diminuir a influência da igreja dentro da França. Só que o Papa, lógico, que não ia facilitar isso. Nessa época aí, a igreja tinha muito poder ainda nessa época. Sobre os reis, inclusive. E Filipe não estava satisfeito com isso. O que acontece, cara, é que vão ter muitos atritos entre a coroa francesa e o papado. Principalmente porque o Papa Bonifácio VIII, ele coloca na França um bispo que ele é totalmente contra Filipe o Belo. E ele começa a pregar contra ele. Inclusive, dizem em algumas fontes até que ele, nas missas, ele xingava o rei de bastardo e tudo. Caraca, aquilo ali. O que aconteceu? Game of Thrones danado, né? Lógico que esse cara foi preso. Com certeza. Xingar o rei assim não vai ficar barato, né? E o rei ficou furioso com o Papa justamente porque, mesmo sabendo dessas coisas, o Papa não tomou nenhuma providência. Então o rei foi lá e prendeu esse bispo. Se eu não me engano, é Sassan. Esqueci o nome dele aqui agora. Acho que Fez o biquinho pra falar o nome dele? Ele prendeu esse bispo e o Papa mandou ele soltar. E ficou essa guerrinha. Não vou soltar. Não, mas tem que soltar. E porra, que birrinha, né? Um ficou ameaçando o outro. O rei começou a ameaçar botar impostos contra a igreja. O Papa começou a emitir bulas, assim, inclusive. Ele emitiu uma bula papal que era literalmente uma agressão ao rei. E em algum trecho ela falava assim que pobre daquele que acha que não está abaixo da igreja, uma coisa assim. Assim, deixando bem claro que o poder do Papa era superior ao do rei. Por conta disso, começou a se criar essa tensão entre os dois. E o clima ficou bem ruim ali entre a coroa francesa e o papado. Eu não vou ficar, tipo, do lado do Papa, não. Não tô tomando o partido de cada um, não. Mas, cara, esse rei Filipe IV, seu xará, porra, ele me parecia, cara, um mimadinho danado. Né? Como você falou, a coroa tava cheia de débito porque, pô, tava em guerra. Mas vamos lá, durante a Idade Média, quando o monarca não tava entrando na guerra, é porque ele tava se recuperando de outra, né? Então os caras deviam a Deus e o mundo, né? E aí, cara, ele começou a ter várias ideias assim, porra, preciso tirar dinheiro. Aí ele confiscou bens dos banqueiros lombardos em 1292, perseguiu os judeus, ó a figura do judeu aí sempre sendo perseguido, perseguiu os judeus para tomar os bens deles em 1306. E numa dessas tretas aí, que você tá falando, pô, pontuando muito bem aí da treta dele com o papado, ele tinha lançado impostos sobre o clero, de cerca de metade do rendimento anual, tipo assim, um imposto muito grande. Aí o Papa Bonifácio foi lá e começou a emitir bula também pra se defender, né? Um assinava um negócio de um lado,
O outro assinava o negócio do outro, e aí o Papa Bonifácio, proibiu, né? Emitiu uma bula proibindo a passagem de bem da igreja pra coroa francesa. Irmão, ó, dinheiro daqui não vai sair. Então ficava essa guerrinha política financeira aí danada, cara. E em resposta a essa última bula papal aí que afrontava o poder do rei francês, que aconteceu o chamado ultraje de Anagni. Imagina um exército entrando, invadindo o palácio papal de Anagni. Porra, cena de filme, hein? E simplesmente um dos militares, ali o Ciarra Colonna, ele dá um tapa no rosto do Papa. Aí eu tenho que perguntar, velho. Não sei se tu vai saber me responder. Foi com a palma da mão ou com as costas da mão? Cara, eu imagino com as costas da costa mão. Da mão. Aí, é esculacho. Costa da mão é esculacho. Eu tô vendo a gravura aqui, o cara tá fazendo um gesto assim como se ele fosse dar de costa de mão mesmo. Porque... Pô, é muita humilhação isso. Isso é esculacho. Cara, esse tapa pode nem ter acontecido. Mas assim, isso representa o ultraje, entendeu? Cara, nós estamos falando aqui da Europa medieval. A gente tá falando de França, século XIV, o início do século XIV. E da Igreja Católica fortíssima, né? Aqui era o início do declínio dela. Isso é uma das coisas que mostra. Você vê um militar estapeando o Papa, o pontífice, absurdo, o homem que se senta no trono de São Pedro, entendeu? Tá tomando um tapão de mão trocada, meu irmão. Não, e o foda é que ainda tinha um cara na hora pintando o negócio lá, né, velho? O cara foi rápido. Cara, esse Papa, dizem que ele ficou tão chocado com isso, foi um golpe tão forte, assim, psicologicamente pra ele, que ele acaba morrendo um mês depois, mais ou menos. Ele foi envenenado, irmão. Tu sabia disso? Quer dizer, reza a lenda, né? Isso aí só pra reforçar toda essa teoria da conspiração. Eu vi umas versões em que ele já era idoso, e ficou muito amuado, a saúde dele ficou muito debilitada e ele acabou falecendo, entendeu? Mas, assim, é difícil a gente saber exatamente a causa da morte de pessoas dessa época, né? É muita especulação, mas eu não duvido nada que possa ter sido um envenenamento também. Existe essa linha de pensamento. Pô, se o cara manda um outro invadir lá e dá tapa na cara do outro, eu acho que isso aí passar por um envenenamento, irmão, não é nada, tá ligado? Não, sério mesmo, eu acho que, assim, cara, possivelmente foi. E logo depois, cara, pra surpresa de 0 pessoas, o cara que vai assumir o papado é um francês. E pasmem, não era nem cardeal, um arcebispo francês que, inclusive, especula-se que era um amigo de infância do rei. Filipe Belo. Ele não fez isso, não. Ele foi escolhido para ser o Papa. E foi uma situação meio esquisita, cara. Existem muitas teorias da conspiração sobre isso aí também. No mínimo suspeitas, não estavam todos os cardeais ali na hora da votação, entendeu? Entre outras coisas, mas assim, esse Papa gerou muita controvérsia, cara, porque além dele não ser um cardeal, além dele não ser italiano, que era o tradicional nessa época, né? Italiano. Ele trocou a sede da igreja pra França. Pô, ele não fez isso não. Então você vê a total influência do rei na França. Então você vê que isso tudo foi um golpe articulado para que agora a França não responda mais à igreja, e sim ao contrário, mesmo que não então, oficialmente. Cara, Filipe IV realmente maquinou um negócio maquiavélico, né, velho? Esse Papa que foi, entre aspas aqui, colocado ali pelo Filipe o Belo era o Clemente V. E ele ajudou muito no fim dos Templários, como a gente vai ver. Aí, a gente já falou aqui que o rei Filipe IV, o Belo, o bonitinho, tava devendo Deus e o mundo. Ele devia, cara, inclusive a quem? Pros Templários. Com certeza, cara. Ele que tava precisando de muito recurso para a guerra contra a Inglaterra, estava tirando esse recurso justamente dos Templários, que faziam empréstimos em grandes quantias para os grandes monarcas da Europa. Filipe o Belo foi o principal deles. Ele devia muito aos Templários. Inclusive, da última vez que ele pediu, os Templários negaram, porque ele não tinha pagado o empréstimo anterior. Ele tava de olho na fortuna ali, cara. Ele começou a pensar em formas de, tipo assim, acabar com esse meu empréstimo e talvez ainda, pegar um pouquinho do dinheiro que esses caras têm pra continuar financiando uma guerra. Que tinha uma coisa que ele gostava, era guerra. Inclusive,
A primeira tentativa que ele fez disso foi, ele articulou com o Papa um plano que era o seguinte: o Papa ele sugeriu, né, que os templários e os hospitalários se unissem, porque, segundo ele, não tinha mais necessidade de tantos homens na ordem ali. Eles iam dispensar vários homens da ordem dos templários e os cavaleiros principais ali passariam a ser parte dos hospitalários. E chuta aí quem era o chefe dos hospitalários. Porra, provavelmente é alguém que ele tinha influência sobre. Ah, ele mesmo? Então... Pô, que malandro, ele tava com medo da influência dos templários. E não só isso, cara, não só isso. Se os templários passassem a ser propriedade dele, ele, além de não ter mais dívida, ele ia ter o dinheiro que ele já tinha. O dinheiro. Pô, aí ia ganhar 2 vezes. Claro que os templários não aceitaram isso, entendeu? Então, Filipe o Belo começou a articular um plano mais, vamos dizer assim, mais maligno. É nesse momento que o rei usa sua influência, sua autoridade, vamos dizer assim, sua autoridade sobre o Papa, e eles acusam, né, a Igreja Católica ali na figura do Papa, acusa a Ordem Templária de um monte de crime. Heresia, sodomia, imoralidade, começa a acusar os caras, porque é aquilo, né? Heresia é uma coisa mega subjetiva, tudo aquilo que vai contra o preceito da Igreja Católica. Eles se aproveitaram justamente daquele código de regras que a gente já falou antes, que ele tinha vários ritos, né, que eram vistos como muito misteriosos, porque eles eram realmente sigilosos ali só para os membros. Então, eles começaram a acusar os templários de atos heréticos e blasfemos durante esses ritos. Então, eles falavam que eles se beijavam na boca, se beijavam no ânus. Eita, que isso? Que coisa beijavam absurda. abaixo do umbigo, entendeu? Que realmente, uma das regras, dentro do Código dos Templários, ditava-se um rito ali de iniciação que dizia que, ao final, o grão-mestre e talvez o bispo que estivesse presente ali beijariam um iniciado. Mas, pô, beijar o iniciado é muito subjetivo. Pode ser um beijo no rosto. Um beijo na testa. Um negócio até na suave. boca mesmo. Na Idade Média, isso não era visto como uma forma, assim, sexualizada. Em certas ocasiões, pra selar contratos, os caras se beijavam. Era um negócio de fazer um compromisso, né? Selar contrato, entendeu? isso. Então, mas os caras começaram a falar, não, é que beijam embaixo do umbigo um do outro, beijam no ânus. Entendeu? Eles cospem na cruz. E como o rito de iniciação justamente não era uma parada ostensiva, né? As pessoas comuns não participavam, então realmente talvez tenha sido fácil para as pessoas ficarem, pô, realmente. Os caras estão lá dentro trancados, não sei o quê. Pô, tem um primo que é faxineiro lá e fala que eles fazem isso mesmo. Isso aí, os caras ficam tudo lá dentro trancado e os caras fazem voto aí que não pode encostar em mulher. Eles estão fazendo sodomia. Eles estão, entendeu? Acusação de sodomia. E sem falar que eles começaram a falar que eles faziam culto utilizando cabeça de bode. Aí que vem isso que a gente tem na nossa cultura de associar o bode ao demônio. A figura de Bafomé vem daí. Inclusive, Bafomé tô ligado. Isso aqui é especulação, tá? Mas especula-se que esse nome Bafomé, ele surge justamente de uma associação a Maomé. Porque, justamente, como eles estavam baseados ali em Jerusalém, né, e eles tinham muito contato com muçulmanos, por quê? Quando Jerusalém era tomada pelos cristãos, não era assim, tipo, agora colocamos todos os muçulmanos pra longe e tragam todos que... Não, eles coexistiam ali. Eles coexistiam. Existiam muitos muçulmanos ali. Então a cultura se fundia, muita coisa se absorvia da cultura do outro ali. Já era visto com maus olhos na Europa, entendeu? Então, quando houve essas acusações, o pessoal começou a pensar assim, pô, é mesmo, eles começaram a andar com aquele pessoal lá pessoal muçulmano, aquele negócio de Maomé, Bafomé, sei lá. Eles começaram a fazer essas associações assim. Porque, você imagina, nessa época aí, pro pessoal cristão da Europa, muçulmano era satanista, meu irmão. Porque se tu não tá rezando pra Jesus, tu tá rezando pro diabo. É simples assim. E meio que não mudou muito hoje em dia, né, pra alguns, né? Eu ia falar isso, eu fiquei pensando, pô, acho que não vai ser o canal. Tu foi lá e falou. Assim, pessoal, só pra deixar bem claro, a gente respeita a fé, obviamente, a gente tá falando da instituição Igreja Católica durante a Idade Média. As acusações que ela fez e aí isso sim tá documentado e realmente
Eles faziam isso. Não, e a gente tá deixando bem claro aqui que essas acusações foram feitas por personagens históricos, né? Não por uma entidade pessoas específicas. chamada Igreja Católica, Uhum. não, mas foram personagenzinhos bem pontuais, na verdade. E aí, justamente, cara, com toda essa gama de acusações, porra, colou, a galera acreditou, e aí foi nesse momento que eu acho que o rei Filipe IV, no tabuleiro de xadrez medieval, o rei deu checkmate no cavaleiro usando o bispo, meu irmão. Porra, olha aí, porra. Pô, tu não vai elogiar, não? Caralho, eu preparei isso desde Mas segunda-feira. checkmate no cavaleiro Pô, não fez muito sentido, cara. Checkmate é no rei, pô. Não, fez sim. Não, então. Pô, tu tem que entender o contexto aí, pô, tu já foi mais humilde. Então, foi nesse momento, irmão, que o rei foi lá e conseguiu, né? Se livrou daquela pedra no sapato. Quer dizer, ele que botou a pedra no sapato, mas beleza. Se livrou da pedra do sapato dele e prenderam os templários na França. Em 13 de outubro de 1307, né? mano. O dia 13, que era uma sexta-feira. Dia 13. A sexta-feira 13 é um dia amaldiçoado justamente por isso. Porque a gente vai ver que quando eles são presos, né? Depois das torturas ali, no primeiro momento, muitos deles realmente se dizem culpados para que sejam poupados, né? E a gente fala bastante dessa parte de tortura, de interrogatório, no nosso episódio lá, Por que Hogwarts é Secreto? A gente vai falar bastante da Inquisição, então se você tiver uma curiosidade, gostar desse assunto, vai ouvir lá também que a gente fala bastante disso. Então, no primeiro momento, muitos deles confessam, né, para se livrar da tortura, mas depois voltam atrás. Muitos deles, na verdade, aceitaram morrer, justamente gritando sua inocência para todos. Sujeito homem. Um deles foi o grande mestre Demolay, Jacques Demolay. Jacques Demolay, que inclusive sobrenome não é Demolay, é porque ele era da cidade de Molay na França. Tu sabia disso? Tu não sabia disso, tu sabe o que eu falei agora, pô. Não, na Idade Média muita gente tinha o nome de onde vinha ou da profissão. Era comum. Mas o fato é que... O fato não, né? Isso especula-se, né? Diz a lenda que Demolay foi condenado à morte na fogueira, né? E enquanto ele estava sendo queimado vivo, ele amaldiçoou o rei e o papa. E dizendo que eles seriam convocados ao tribunal divino para responder pelos seus crimes em, no máximo, 1 ano. Não, mas peraí, ele falou tudo isso pegando fogo. Pegando fogo. Não dá não, acho que o máximo que dá pra tu falar é o máximo já. E diz a lenda que isso aconteceu em uma sexta-feira 13. Por isso, a sexta-feira 13 é sinônimo de azar, de maldição, entendeu? Veio daí o mito. Pô, mas se isso existe até hoje, essa lenda da sexta-feira 13, no mínimo tem um fundo de verdade. Alguma coisa ele gritou lá nessa fogueira aí, A questão é que, o que é fato é que os dois realmente morreram dentro de 1 ano depois. Só que é lógico, agora vamos voltar para a história que saiu um pouquinho da lenda. É muito mais fácil, é muito mais fácil alguém que esteja estudando isso perceber, né, o curioso fato dos dois terem morrido 1 ano depois e falar que isso foi uma maldição, né? Porque, pô, por que o cara falou 1 ano? Por que ele não falou, pô, ainda hoje vocês vão ser julgados? E os dois caíam duro na hora. Aí sim, porra. Aí eu ia acreditar que foi uma maldição. Magia negra. Magia negra. Bafomé. Não, inclusive eu queria falar do Jacques Demolay. Existe uma ordem hoje, né, que foi fundada a partir do nome dele, a Ordem Demolay, quem já sabe. Brincadeira. Tinha um amigo meu, cara, só um parênteses aqui, tinha um amigo meu que estudou comigo, que ele fazia parte dessa Ordem Demolay, e a gente era jovem, adolescente, assim, criança, adolescente, e ele me mostrou a foto. Aí eu perguntava, pô, mas que ordem é essa? Que negócio é esse? Ele mostrou uma foto dele com um outro coleguinha da ordem, e os dois estavam com tipo uma espada assim, uma túnica e uma espada. Eu fiquei, nossa, cara, eu preciso fazer parte disso. O cara tem uma espada. Tem ligação com a maçonaria essa ordem aí, não tem? Supostamente eu não sou maçom, não sou da Ordem Demolay. Inclusive, se eu for um dia alguma dessas coisas, eu te convido, deve ser bem legal. Mas se diz que a Ordem Demolay é para os jovens, né? Para depois que precede, né? Migrarem, né? Assim, precede isso, essa palavra, precede a... Mas vamos guardar isso aí porque... Vamos guardar isso aí, porque isso dá outro episódio também. Tem muita coisa interessante aí, muitas teorias da conspiração aí. Os Templários, eles supostamente estão envolvidos com muitas ordens diferentes aí, muitos grupos diferentes que vão surgir após
o fim deles, né? Inclusive, acho que uma que a gente pode falar aqui é da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, né? Porque não foram todos os templários que foram mortos, né? Alguns conseguiram fugir. Muitos deles foram para Portugal. É verdade. Justamente porque Portugal não quis aceitar essa ordem de perseguir os templários. Eles abraçaram os templários. Só que, lógico, eles mudaram de nome. Lá, eles instituíram a Ordem de Cristo, né? São os remanescentes ali dos templários que fizeram essa ordem, se estabeleceram em Portugal e tiveram um papel muito importante, né, em toda a história de Portugal. A gente pode falar sobre isso aí em outro episódio. Em outro episódio, com certeza. Inclusive, legal você ter citado isso, da Ordem de Cristo em Portugal, porque lá até hoje tem um castelo, que é uma construção atribuída aos templários, que é visitável, que é o Castelo Tomar, com o convento da Ordem de Cristo. E você comentou também que eles se espalharam, né, pela Europa. Esse episódio todo que a gente contou, ele aconteceu na França. Lá, mano, lá quase ninguém escapou. Entendeu? Mas em outras partes, que como a gente falou, já estavam espalhados pela Europa, você ainda tem vários castelos, várias construções, vários locais em que eles usavam. Por exemplo, na França você tem a Casa dos Templários, que é em Caudebec-en-Caux, tem a Igreja Midlands Ocidentais na Inglaterra, Ermita de San Bartolomé na Espanha, e agora, por último, Castello della Magione, na Itália. Excelente, excelente. Você falou isso fazendo a mãozinha de coxinha, não fez? É óbvio. Não, se você não fizer a mãozinha de coxinha, você não consegue falar a palavra. É igual o biquinho do francês. Se não fizer, não sai o negócio, entendeu? Uma construção dos templários que está de pé até hoje e é visitável também, é muito interessante, são os túneis de Acre. Não Acre aqui no norte do Brasil. Não, o Acre lá do... Imagina. Acre. Que isso, imagina isso até aqui. Se tivesse um túnel no Acre, no Brasil. O Porto de Acre. Lá em Israel, né? Que inclusive ficou por séculos escondido, né? As pessoas nem sabiam que ele existia. Muitos séculos depois, recentemente eles descobriram, e esse túnel tá todo intacto ali. Ele é um local de visitação bem legal. Inclusive, cara, tipo assim, quando eu penso em viagem para a Europa, eu não penso em, Paris, sabe? Grandes centros, embora Paris tenha muita coisa medieval, obviamente, mas assim, eu não penso nos grandes centros. Eu queria conhecer castelos, sabe? Eu queria, sei lá, que Portugal tem muito. Para Portugal, eu queria, sei lá, na Escócia, sabe? Essas coisas que são mais diferentes. Eu não penso naquela viagem convencional da Europa, não. Mas só um parênteses aí mesmo, porque eu acho muito interessante essa parte da história. Então chegou a hora, meu amigo Bruno Campos. O que você acha? Os templários foram hereges ou eles foram vítimas de uma conspiração? Irmão, o que eu vou falar agora, você sabe que minha função principal aqui, nesse lugar, neste mundo, é discordar de você. E estar errado. Boa, me pegou desprevenido isso aí. Irmão, o seguinte, existiu uma conspiração. Beleza? Existiu, a gente deixou bem claro aí. Mas, se comprovar que o cara amaldiçoou quando ele estava sendo queimado, eu vou dizer que eles eram hereges, porque isso não é coisa de cristão. Amaldiçoar quando tá pegando fogo não é coisa de cristão. Entendeu? Então talvez eles fossem hereges. Essa tua opinião até que faz sentido. E, primeiro de tudo, cara, eu queria falar aqui que não é preto e branco, né? Eu não vou falar aqui, como muitos falam, que tadinho dos templários, eles eram só um bando de mongezinho bonzinho. Eles queriam ajudar todo mundo. Não é assim também, não é assim. Eu tenho certeza que os caras eram milicianos, os caras eram um grupo de mercenários que acumularam riquezas, entendeu? A custo de mortes, a custo de guerra, entendeu? De exploração. Isso aí, sim. Mas eu não acho que eles eram especificamente hereges. Eu acho não. Cara, tem muita prova de que Rei Filipe IV o Belo tinha todos os motivos do mundo para acabar com a ordem, e a forma mais eficiente que ele tinha de fazer isso era justamente colocar a ideia nos outros líderes ali, inclusive o Papa, de que eles eram hereges e que eles precisavam ser extinguidos. Isso seria muito lucrativo para ele. Então, eu tenho certeza que eles foram vítimas de uma conspiração
entre o rei Filipe IV e o Papa Clemente V. Excelente. Pô, muito boa a sua explanação aí, cara. Gostei. Bem... Mas não concordo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse apanhado de assunto de conspiração aí que a gente trouxe. Pô, se vocês tiverem gostado, dá um comentário lá, dá um joinha. Pô, deixa um feedback aí falando que assunto que vocês gostam, né? Se vocês pegaram as referências que a gente deixou aqui, se vocês viram alguma série, algum documentário relevante, fala pra gente aí que é muito legal. E hoje eu queria deixar um agradecimento especial pro pessoal que tá dando um feedback pra gente. A gente lançou agora, pô, o pessoal tá mandando mensagem, tá dando ideia, isso é muito bacana. Queria agradecer aí Eduardo Schneider, grande abraço, Felipe Seguesio, Diego Modesto, grande amigo, Henrique Dutra, grande amigo também, Caroline Germano, aí primeira dama aí desse que vos fala, Andressa Caetano, primeira dama do meu amigo Felipe Sampaio que tá aqui comigo, Giovanni Stuart, Gabriel Zumpitiati, Igor Dias, grande amigo, Thomas Guimarães, Leandro Ribeiro, Matheus Barroca, grande amigo, Ricardo Cavalieri, que nesse momento aqui, ao vivo, tá mandando um monte de mensagem pra gente aqui. Cavalieri é a figura, cara. É a figura, grande amigo, um grande abraço. E, pô, também um monte de gente aí que no Spotify comentou, deixou feedback, mas aí tá só o nick da pessoa, não tá o nome, aí infelizmente eu não sei quem é, não consigo não, citar, vou mas acrescentar também... um aqui também que recentemente mandou uma mensagem no Spotify, que foi o meu pai, o senhor José Caetano, tá? Meu agradecimento aí. Grande abraço. Se por acaso você mandou uma mensagem pra gente e a gente não falou o nome aqui, é porque a gente acabou de estrear e a gente já tá gravando um outro episódio, então aguarda um pouquinho que no próximo a gente vai falar seu nome, tá? Provavelmente aí você mandou mensagem, mas no momento da gravação ainda não tinha chegado. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Até! O seu xará. É, Filipe IV, o Belo. O Belo. O Belo. Você seria, se tu fosse rei, tu seria o quê? Felipe primeiro, né? Teu pai não é Felipe, não, né? Não. Não, mas não precisa ser meu pai, né? Pra eu ser o segundo. Pô, não, rei Então tu seria o Felipe VI, o bigode. Você com certeza seria o alto. O alto, provavelmente. Mas melhor, Bruno VIII, o alto. O alto, ok, não tá tão ruim, não. Mas desculpa, eu te interrompi aí. O que esse cara fez, mano?